se espante. Tudo, tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Amigos, sejam bem-vindos à nossa sala virtual, para essa nossa explanação evangélica online. Estamos no dia 26 de março de 2020, todos nas suas casas, para cumprir esse compromisso de afastamento social, que é benéfico e necessário a todos nós. Na noite de hoje, nós vamos estudar um pouco em conjunto sobre o tema de quem é o Consolador prometido. Mas antes, nós vamos pedir a todos vocês que estão nos acompanhando para que possamos fazer juntos uma oração e também uma irradiação por nós, por nosso país, por nosso planeta. Então vamos elevar o nosso pensamento nesse instante a Deus nosso Pai. E vamos agradecer as bênçãos recebidas, o amparo e a proteção de nossos lares, de nossa casa espírita, de todas as casas espíritas, de todas as religiões. Pedir a Deus nosso Pai que abençoe essa pátria querida, Brasil, coração do Evangelho, pátria do Evangelho. Que Deus nosso Pai ampare esse país maravilhoso, ampare a todos nós e ampare também o nosso planeta, para que possamos como humanidade vencer mais esse desafio, aproximando os nossos laços, os nossos sentimentos, fortalecendo a solidariedade e a fraternidade, que possamos tirar proveito desse grande desafio e nos unirmos. Que a paz e a luz possam estar em nossos corações. Que assim seja. Então, meus queridos, nós vamos trabalhar nessa noite o tema quem é o Consolador prometido. O tema para a nossa reflexão, ele é de fato muito interessante. E ele sugere, e a gente recomenda, uma leitura atenta e reflexiva do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 3, Consolador prometido. Tema este muito apropriado para o momento atual, onde as aflições decorrentes de nossa pouca fé, do frágil sentimento de amor, se tornaram mais fortes e mais presentes, em especial, diante do desafio por que passa a humanidade. Para explorarmos o tema da noite, quem é o Consolador prometido, proponho fazermos juntos uma caminhada pela história das principais revelações de Deus à humanidade terrena. A primeira grande revelação de Deus ao homem chegou através de Moisés. Moisés veio à Terra quase 2000 anos antes de Jesus e nos trouxe os 10 mandamentos que foram recebidos no Monte Sinai. Lembremos que Moisés retirou do Egito o povo judeu que era escravo dos romanos à época e que passava por profundos sofrimentos, perturbações e revolta. As leis de disciplina de Moisés eram severas, em função da rebeldia e ignorância do povo daquela época. Época onde o poder, a força e o castigo imperavam. Olho por olho, dente por dente. Moisés traça naquela época um divisor de águas, pregando
o Deus único para aquele povo pagão que tinha como crença a existência de vários deuses. Ele sinalizava a aquele povo sofrido um caminho para a terra prometida. E assim, o povo judeu o seguiu pelo deserto. Aqui temos uma mensagem velada que o povo judeu não entendeu na época, imaginando que a terra prometida seria somente um lugar físico e maravilhoso para viver. Nós sabemos que a terra prometida por Moisés ia muito além do espaço físico para o povo viver. Mas sim, era um caminho novo a seguir, rumo à felicidade verdadeira. Passados quase 2000 anos, depois de ecoar pelo mundo a palavra de Moisés e decorridas algumas encarnações daquele povo, vem então a segunda grande revelação de Deus ao homem. A segunda grande revelação vem através de Jesus, que reúne 12 homens simples, em sua maioria pescadores, e nos revela um novo Deus, o Deus de amor, até então conhecido como Deus severo, que impõe através do castigo a obediência às suas leis. Quem foi Jesus? Foi o Espírito de maior luz que a terra recebeu. E, infelizmente, grande parte do povo não o reconheceu e não o valorizou. Jesus, se valendo de parábolas e exemplos vivos de extremo amor e humildade, revela à sua maneira o caminho para a humanidade seguir. Jesus reúne os 10 mandamentos de Moisés em 2. Quais sejam? Amar a Deus acima de tudo e de todos, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus nos fez ver a maior de todas as leis, a lei de amor, e que foi através dela e por ela que o Pai nos criou para alcançarmos todos a felicidade. Foram velada de seus apóstolos, que apesar de homens bons, não compreenderam tudo o que ele ensinou durante sua passagem na terra. Tanto é assim que ele precisou voltar e aparecer aos apóstolos para renovar o ânimo e a coragem deles para o grande desafio dado a cada um. Jesus, em seus planos de dulcificação da terra, sabia que todas as dificuldades humanas eram desafios. Portanto, deixa aos evangelistas mensagens relevantes a serem decifradas no futuro, quando o homem estiver mais preparado para assimilar estes ensinamentos. Então, lá se vão mais de 1800 anos e chega a nós a terceira grande revelação de Deus ao homem. A terceira grande revelação vem através de Allan Kardec, que, auxiliado por médiuns coordenados pelo plano maior, começam a tirar o véu dos ensinamentos de Jesus em um longo processo de respostas às perguntas formuladas por Kardec. Vamos à mensagem que Jesus deixa a São João no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o reconhece. Mas, quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas e vos fará lembrar e relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Nessas palavras, Jesus se dirige claramente a toda a humanidade e para todos os tempos, demonstrando que conhecia o futuro e as necessidades
da humanidade. Ele promete um consolador, quer dizer que não ficaremos desamparados e sem conforto espiritual em momento algum de nossa caminhada evolutiva na Terra. Aqui também podemos entender que haverá esclarecimentos, porque consolo compreende em seu âmago esclarecimento. Ou seja, despertamento para a razão, que ajudará a tocar o coração, portanto, desenvolver, despertar o amor em nós. Quando se fala em esclarecimento, significa dizer respostas a todas as nossas dúvidas, a razão de todas as nossas dificuldades, a razão de todos os nossos sofrimentos e a felicidade que nos espera a todos. Pedirei a meu Pai. Aqui ele deixa claro que há um Criador e que, portanto, ele, Jesus, não se confunde com o Pai. Ele é filho, ele foi criado por Deus como todos nós. Fruto assim da mais importante lei que rege o universo, a lei de amor. Eternamente conosco. Aqui temos pelo menos duas mensagens relevantes, pelo menos. A primeira, jamais ficaremos desamparados, pois o consolo estará sempre ao nosso lado. A segunda é a confirmação da imortalidade, do ser que somos e do inesgotável conhecimento ao nosso dispor, à medida em que formos avançando pelas encarnações. Espírito da verdade, aquele que o mundo não o vê e não o conhece. Quem é este? Este pode ser entendido em sua essência como Jesus, nosso modelo e guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, que juntamente com a equipe de espíritos de luz, vem iluminar a Terra para sempre, esclarecendo, consolando e orientando a humanidade à luz da doutrina espírita, que nada mais é que a doutrina de Jesus. Vós conhecereis porque permanecerá convosco e estará em vós. Vejam que nesta frase está dito que permanecerá conosco. Assim compreendemos que o Espiritismo chegou e ficará conosco, e que os Espíritos de luz estarão sempre a nos conduzir para o caminho melhor. Vejam que a frase ainda diz que estará em vós. O que será que está subentendido nestas palavras? É simples. Uma vez que somos contagiados pelo ensinamento de Jesus e que o vírus do amor despertou em nós, nós passaremos a contagiar os outros. E assim a corrente do bem vai se estendendo, até que toda a humanidade estará envolvida nesta luz de amor e esperança. Quando então cruzarmos a fronteira até então estabelecida entre si pelas religiões. Vamos fazer uma pergunta. Alguns de nós até poderiam se perguntar: não é muita pretensão de nossa parte chamarmos o Espiritismo de o Consolador prometido por Jesus? Por quê? Se o Espiritismo nos dá todas as respostas capazes de sossegar o nosso coração, de falar ao nosso entendimento, preenchendo as lacunas deixadas pela cultura humana, se o Espiritismo preenche todas as expectativas anunciadas por Jesus por ocasião de sua passagem entre nós, se o Espiritismo nos diz de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo na Terra, e mais do que isso, nos ensinar como viver. Ora, dizer que seria pretensão nossa, seria considerar pretensiosas várias afirmativas do Mestre. Dentre elas, aqui ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. Outra questão, seu Espiritismo é a terceira revelação. O que dizer das demais revelações surgidas em outros povos, como a China, Índia, Tibete, entre outras? Ora, que todas essas revelações do mundo oriental concentram ensinamentos que também participam das três revelações citadas. A verdade é uma só,
está contida em todos os ramos do conhecimento humano. Só que nós, os homens, temos o mau hábito de deturpar esses ensinos com os nossos próprios erros, equívocos e interesses. Isto é, materializarmos o que é espiritual. Mas voltando ao passeio pelas revelações, por que fizemos este passeio? Ou seja, de Moisés a Kardec. E por que a mensagem de Jesus foi sendo revelada aos poucos? Vamos responder essa questão nos utilizando de uma fala de Haroldo Dutra Dias. Conta-nos ele. Os sábios judeus tinham uma regra para entender as dúvidas de seus alunos. Cita ele que entre os sábios estava Gamaliel, que era um sábio contemporâneo de Jesus e que desencarnou alguns anos após o retorno de Jesus à pátria espiritual. Vejam, o aluno fazia uma pergunta simples e o sábio respondia de forma objetiva e simples. Um segundo aluno, na sala, fazia a mesma pergunta, mas ampliava um pouco mais o questionamento acerca do tema. O sábio iniciava a resposta da mesma forma dada ao primeiro aluno e aprofundava os esclarecimentos, trazendo novos conhecimentos para então responder essa segunda pergunta. Dava ainda mais a resposta. Voltamos, amigo. O sinal caiu. Espero que vocês já estejam me vendo novamente. Então, relembrando que o terceiro aluno ampliava mais a pergunta após ouvir o sábio e responder para os seus dois colegas anteriores. O sábio, por sua vez, iniciava a resposta conforme a primeira pergunta e completava sua resposta com o que havia dito ao segundo aluno e aprofundava ainda mais a resposta com os novos conhecimentos para atender à dúvida do terceiro aluno. Então vejamos 3 alunos, a mesma pergunta pelos 3, só que cada um deles fazia um questionamento complementar. E o sábio ia atingindo a resposta a cada um desses alunos. Um dado momento, um observador atento, após assistir às 3 respostas que se completavam, pergunta ao sábio ao final da aula: por que não respondestes ao primeiro aluno sobre o tema de forma completa? Assim atenderias a todos os interrogadores de uma só vez. O sábio olha para ele e diz o seguinte: meu amigo, há uma regra importante que devemos respeitar. Que regra seria essa? Indaga o interlocutor. A regra do recipiente. A regra do recipiente. Diz o sábio. Cada um absorve conforme o tamanho do seu recipiente. Se despejares um copo de água em uma xícara de cafezinho, boa parte da água ficará fora do recipiente, portanto, estará perdida. Aqui tem um grande ensinamento. Deus tem profundo respeito por cada um de nós. Ele sabe que nossos recipientes eram e são diferentes, e que vão se expandindo com o passar do tempo. E ele espera o nosso tempo. Na sequência, Haroldo coloca uma questão interessante, bem prática nos dias atuais. Ele diz: qual o recipiente de alguém que fica por 30 anos na doutrina espírita assistindo palestras, recebendo passes, e não se interessa em estudar e praticar os ensinamentos do Cristo? A resposta é uma xícara de cafezinho. Haroldo completa dizendo: Deus respeita profundamente cada um de nós, sejamos uma xícara de cafezinho ou outro recipiente. E ele espera o nosso tempo, nos dando tantas oportunidades quantas forem necessárias para ampliarmos o nosso recipiente. Nunca esquecendo que Deus está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Percebe nossos pensamentos, vê pelos nossos olhos, acompanha as nossas decisões e não nos impõe nada. Espera o nosso despertar no devido tempo para então desenvolvermos
o amor e a sabedoria em nós e por nós. Outras expressões interessantes que possuem correlação com esta que nós pesquisamos são as seguintes. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Logo, quando você é convidado a fazer algo pelo seu próximo, é porque você pode e deve fazer. Não esquecendo que quando você é convidado, o primeiro e maior beneficiado com o trabalho e o desafio é você. Deus não coloca sobre o ombro de seus filhos fardos mais pesados que a capacidade que cada filho tem. Outra expressão não menos importante. Só encontra quem busca. Só encontra quem procura. Logo precisamos despertar esse interesse em nós, pois nada é dado a nós. Tudo deve ser conquistado para que tenha valor. Por isso costumamos dizer que o sucesso vem antes do trabalho somente no dicionário. Mas também não podemos deixar de considerar que somos responsáveis por nossas escolhas e que elas representam um constante plantio ao longo de nossa vida, de algo que iremos colher no futuro, não como castigo do Pai, mas pelo amor de nosso Pai, que deseja nosso progresso. Agora que compreendemos as três revelações, compreendemos que as três revelações vieram com as mensagens e conteúdos apropriados a cada fase da evolução humana. Fica claro que precisamos analisar com mais profundidade, cada um de nós, se não está na hora de acelerar o nosso passo e nos esforçarmos um pouquinho mais para estudar e praticar os ensinamentos deixados por Jesus, esse irmão querido, que veio nos ajudar e nos mostrar o verdadeiro caminho. Podemos avaliar nossos passos perguntando em nosso íntimo: estou aproveitando bem o tempo? Ou estou aproveitando o tempo como deveria? Confio em Deus ou ainda tenho medo da morte? Mesmo sabendo que o Espiritismo destruiu a morte. Feitas essas indagações, não fiquemos tristes com as respostas caso elas não alcancem ou não nos agradem. Reconheçamos com humildade as nossas fraquezas e avancemos, estudando e estudando-nos na escola de almas, que é a casa espírita, como nos diz Emmanuel. E trabalhemos dia a dia para nos melhorarmos. Lembrando que todo dia nasce com oportunidade nova para recomeçarmos. Busquemos a paz através de um sorriso, do sorriso daquele que está aflito, conforme nos recomenda Madre Teresa. Busquemos como cristãos ser a voz do Cristo neste mundo que chora, ser enfim o consolador que ele espera que sejamos. O Espiritismo vem explicar por que e como. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, demonstrando que a causa das aflições está nas infringências das leis de Deus, pelos homens, levando-nos a consolar com a justiça de Deus, que Ele nos dá oportunidades, e que essas faltas são são consequências, e que as consequências dessas faltas reparam e corrigem as nossas imperfeições se tirarmos proveitos. As oportunidades de equilíbrio para com as leis de Deus vêm nas oportunidades de reparação e nas expiações e provas de nosso caminho. O Espiritismo demonstra como e por que devemos transformar-nos em melhores pessoas, através dessa vivência sintetizada do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Divaldo, certa vez, numa palestra, fez uma oração que me chamou muito a atenção e que mostra o interesse puro e sincero e com humildade verdadeira, aquele que deseja servir e ser melhor. Então, ele disse: quantas vezes chorando, todos nós temos sido
convidados a sorrir? Quantas vezes temos sido convidados a levar a esperança a alguém que sofre, por mais que aspiremos o que gostaríamos de ser? Quanto eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas. Eu gostaria, Senhor, de ser uma cascata de luz, mas eu não pude deixar. Então, deixa-me ser uma lamparina, um pirilampo aceso na escuridão, para que a treva não domine no coração. Eu gostaria de ser a chuva generosa que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, deixa-me ser um copo de água fria para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, embelezando a montanha, dignificando os sonhos. Eu desejaria ser um poema que falasse de imortalidade de luz, mas como sou pobre, deixa-me apenas chamar-te de doce Jesus. Eu desejaria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, mas eu não vou alcançar. Eu te quero rogar para ser uma pedra, pavimentando o chão dos heróis que seguem a multidão. Eu desejaria ser um pomar de frutos, para matar a fome dos desesperados, mas sou tão pobre, desarmado, que me contentaria ser uma árvore, fazendo sombra no chão, ou alguém ali, de pé, que quando passasse outrem pelo meu caminho, eu lhe pudesse perguntar, quem és tu? E ele dissesse, sou teu irmão, dá-me a tua mão, irei contigo, sou teu amigo, e pudesse cantar, Senhor. Eu gostaria de ser poeta, orador, musicista, sonhador, para cantar a beleza, a grandeza do teu amor. Mas nada sou apenas ensaio, o primeiro passo. Ajuda-me, Senhor, a amar-te, na dor do meu irmão, na escravidão do meu vizinho, na paixão do pobre e coitadinho. E dizer muito obrigado, então. Muito obrigado porque me destes luz. Muito obrigado porque me fizeste nascer. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Que Deus ampare a todos nós e que possamos refletir sobre a importância de despertar nossos corações para nos tornarmos um consolador no caminho daquele que sofre. Então, quem é o Consolador? É eu, é você. É aquele que compreendeu a mensagem de Jesus e que esforça para enxugar a lágrima, para esclarecer, para consolar, para servir. Jesus está e estará sempre a nos amparar. Confiemos nos seus ensinamentos, confiemos no seu amor e valorizemos a oportunidade que a escola de alma, nossas casas espíritas, nos oferecem para caminharmos em direção à luz. Obrigado, amigos. Peço a todos agora para, em conjunto, fazermos uma oração de encerramento. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que dá a cada um de nós, teus filhos, de estarmos aqui, na presente encarnação, de termos a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Kardec, de pertencermos a uma escola de alma. Nos ampare para que possamos auxiliar, orientar e esclarecer, e jamais temer. Confiamos em Ti e acreditamos todos
queremos, como humanidade, vencer mais esse desafio. Sabemos que o coronavírus, essa pequenina ferramenta, quase imperceptível, vai trabalhar em nós sentimentos, atitudes. E no futuro, entenderemos melhor o momento atual que passamos. Que a tua paz e a tua luz, Mestre Jesus, envolva todos os nossos corações e nos ampare na caminhada. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, e uma boa noite a todos.